convertidos à palavra de Deus. Convertidos à palavra de Deus. Eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Então tenho que permanecer, eu tenho que ter um relacionamento responsável com a palavra de Deus, ok? Então deixa eu ler alguns versículos com vocês aqui, nessa introdução. Apocalipse 19:13 fala assim, olha: ele, Jesus, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama? Verbo de Deus. Na linguagem de hoje fala, o seu nome se chama a palavra de Deus. Como é que Jesus se chama? A palavra de Deus. E João 1:1 fala que no começo aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus é a palavra, irmãos, não é? Então por que Jesus está dizendo assim, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são discípulos de verdade? Por que ele está dizendo isso? Porque quando nós temos um relacionamento responsável com a palavra, nós estamos nos relacionando com Jesus. Quando nós nos afastamos da palavra, nós estamos nos afastando de Jesus. Então eu estou na igreja, faço parte da religião, até estou trabalhando de repente na igreja, mas se eu não tenho um relacionamento sério com a palavra, eu não tenho relacionamento com Jesus, porque Jesus é a palavra. Diga assim, Jesus é a palavra. Ah, eu amo Jesus. Qual que é o seu relacionamento com a palavra? Porque Ele é a palavra, não é? Ah, eu quero conhecer Jesus. Então qual o seu relacionamento com a palavra? Então, irmãos, tudo se resume na nossa vida, na nossa liderança, nisso, não é? No nível de relacionamento que eu tenho com a palavra de Deus, entende? Então, sabe, acordar mais cedo, realmente meditar na palavra, não é? Até eu incentivo muito, eu gosto muito de fazer isso, que é ler comentários da Bíblia para a gente entender, comentário de gente, né, de gente respeitada, de gente que a gente, né, enfim. Mas enfim, irmãos, isso aqui é uma chave poderosa, não é? Eu gosto da história do rei Josias, porque quando ele recebe, lembra, quando ele recebe, ele mandou fazer um orçamento para reconstruir o templo, né? E os caras acharam o livro da lei, que estava perdido há muitos anos. Então o pai dele foi um rei terrível, né? Terrível, o Acax, um rei terrível. Então o templo não funcionava mais, estava tudo destruído, tudo quebrado. Então ele assume, e agora ele assumiu com 8 anos, mas com 18 anos ele mandou, não, bora arrumar o templo para fazer, né, para a gente fazer as adorações e tal. E aí acharam o livro da lei perdido e falaram para ele, olha, nós achamos o livro da lei que estava perdido. Ou seja, ele vai entender, né? Rapaz, é por isso que a gente chegou nesse ponto, ninguém lê a Bíblia, o livro estava perdido. Aí a Bíblia diz que o escrivão começa a ler para ele. Eu quero que vocês leiam. O cara leu a Bíblia para ele, leu o Antigo Testamento para ele, né? Leu e foi lendo, e à medida que eles iam lendo, ele ia chorando, e ele rasgou as vestes dele. Cara, é isso, esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Nós estamos servindo a Deus sem a palavra de Deus. Olha só, estamos fazendo a obra de Deus, mas não conhecemos a palavra de Deus. E ele começou a chorar, e a Bíblia diz, né, que ele enviou os servos dele para falar com a profetisa Ruda sobre o que aconteceria com Judá, não é? E aí os caras chegaram lá e contaram a história para ela. Olha, nós achamos o livro da lei e nós começamos a ler para o rei. Ele começou a chorar, rasgou as roupas dele, mandou a gente consultar você para saber o que vai ser de Judá. Eu gosto da resposta que ela dá. É 2 Reis 22:18. Eu não lembro se eu coloquei aí, eu acho que não, talvez. Colocou? Se vocês puderem me acompanhar, olha o que ela vai dizer para ele. Assim diz o Deus, assim diz o Eterno, sobre o livro que você leu, já que você levou a sério o que está escrito nele, e já que você se humilhou arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também eu vou levar você a sério. Assim diz o Eterno, eu vou cuidar de você. Irmão, quem leva a palavra de Deus a sério é levado a sério. Amém? Então eu quero assim, rapidamente aqui, eu quero falar só algumas coisas, né, para vocês, bem práticas, né, do que acontece quando a gente realmente se converte à palavra de Deus. Quando a gente entende que isso é o fundamento, irmãos, da nossa fé em Jesus, porque a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, não é? Então eu quero te mostrar algumas coisas aqui. Então, em primeiro lugar, grita aí comigo, avivamento pessoal. A gente está falando sobre avivamento, né? Eu tenho
eu creio assim, gente. Eu creio assim, não adianta a gente ficar, sabe, forçando a barra das pessoas. Por que você não vem? Por que você não faz? Por que você não lê? Porque, irmão, é o avivamento espiritual. É o Espírito Santo operando na vida da pessoa que vai fazer ela ler a Bíblia, vai fazer ela não faltar culto, vai fazer ela ser apaixonada por Jesus, ela pregar o Evangelho. Quem está me entendendo? Então, agora como que isso acontece? Como que esse avivamento pessoal acontece? É isso, é no relacionamento com a palavra. Que vê, olha aí Lucas 24, 32. Não é? Fala assim, olha: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Fica comigo aqui, ó. Vou ler de novo, Lucas 24, 32. Porventura não nos ardia o coração, olha o avivamento, esquentando, né? O coração, o peito ardendo, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Vocês estão lembrados dessa cena? Quando os caras, né, os discípulos na estrada de Emaús estão andando, chorando, cabisbaixo e falando da morte de Jesus, desistindo da igreja, desistindo da fé. Eles estão voltando para o trabalho deles, não é? E aí Jesus aproxima deles. Jesus é a palavra. Jesus aproxima deles e eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem Jesus, estão cegos para Jesus, completamente desanimados. E Jesus, para aquecê-los, o que é que Jesus faz? Ele começa a compartilhar as Escrituras. A Bíblia diz que ele começa a falar das Escrituras, e aí o coração deles vai voltando a arder. Quem está comigo aqui? Irmão, você quer arder? Quer arder? Quer voltar a arder? Não é? Qual que é o segredo? O avivamento pessoal. De onde veio o avivamento pessoal? Do nosso relacionamento responsável com a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. Quando a gente come o pão da vida, que é a palavra, a gente aquece, a gente se empolga, a gente se anima de novo. Quem está comigo? Amém? Então a primeira coisa que acontece quando a gente tem um relacionamento responsável com a palavra, fala aí para mim: avivamento pessoal. Esse é o segredo. Estou desanimado, vou mudar de igreja. Não é a igreja, irmãos, é você. Onde você for levando esse coração, você vai se desanimar. Você precisa ter um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Amém? Não é? Esses dias alguém falando comigo: eu estou muito desanimado, né? Falando comigo com a Meire, um casal muito querido nosso, já foram nossas ovelhas. Estou muito desanimado. Ele foi transferido para uma cidade muito pequena, lá no interior do Tocantins, e não tem igreja assim bacana lá, só tem umas igrejinhas. Ele foi numa igrejinha bem pequena, bem pobrezinha. Ele conta que quando ele chegou lá, foi 1 hora, né, de oportunidades. Aí a menina cantava tudo errado, aí o outro também cantava, aquela coisa. Aí pensa o cara acostumado, né, num padrão bem diferente. Rapaz, aí o pastor subiu para pregar. Finalmente, 1h30 depois, o pastor subiu. Moça, ele contou um monte de história do galinheiro novo que ele fez e não sei o que. O cara não tinha conteúdo nenhum. 2 horas falando, e aí o moço terminou o culto, ele não aguentava mais. Aí ele foi embora. Ele falou: não, aí ele falando para a gente: estou muito desanimado. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, tem uma igreja pior do que essa, e eu vou te contar um cara que foi para uma igreja pior do que essa, e o cara pegava fogo, meu irmão, né? Aí eu falei: a igreja do Daniel, da Bíblia, né? A igreja do Daniel na Bíblia era na Babilônia, meu amigo, não é? Pensa, os caras faziam sacrifício de porco lá, os caras faziam adoração a outros ídolos. Era essa a igreja do Daniel. Não tinha pastor, né? Cada um fazia o que queria, era uma bagunça. E o cara cheio de Jesus, o cara cheio de... Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com a palavra de Deus. Quem está comigo? Já comecei a me arrepiar, aleluia. Quer avivamento? Leia a sua Bíblia. Tenha um relacionamento sério com a sua Bíblia. Amém? Esse é o segredo. Às vezes a gente confunde avivamento, não é, com movimento. Eu gosto de movimento. Eu sou pentecostal, não é? E todo mundo cai no chão, e aquela coisa sobe na parede, aleluia, e arrepia tudo. Legal, beleza. Isso aqui é uma cosquinha que o Espírito Santo faz na gente. É muito bom. É legal, o Espírito Santo. Mas volta para casa, não tem relacionamento com a Bíblia, volta para o mesmo ponto que ele está o tempo todo. Ele precisa viver nessa situação o tempo todo, né? De cosquinha em cosquinha, para ver se ele anima um pouquinho. Quem está me entendendo? O avivamento verdadeiro, irmão, é pela palavra de Deus. Segunda coisa, se eu quiser ter uma vida vitoriosa de oração, eu acho esse provérbio
muito forte, 28:9. Provérbio 28:9. O que desvia o ouvido de ouvir a lei, ou seja, a palavra, até a sua oração será. Você sabia que tinha isso na Bíblia? Que eu posso fazer uma oração a Deus abominável? Porque a gente associa a oração com uma coisa espiritual, né? Ou seja, se eu oro, Deus gosta. Mas não, irmãos, tem oração abominável. Quando que a oração é abominável? Está na Bíblia. Quando ela não é alinhada com a palavra. Eu estou fazendo uma oração muito doida, mas ela não tem base bíblica, né? Ela não tem fundamento bíblico. Essa oração para Deus é uma oração dói nos ouvidos de Deus. Ele enjoa, ele passa mal com essa oração, abominação, não é? Por isso que João 15:7 diz que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Olha só, então a nossa oração, ela tem que ser uma oração fundamentada na palavra, não é? Olha, eu acho muito forte isso, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí sim, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Porque a gente não fala assim mesmo, né? Tudo que eu pedi, a gente não, a Bíblia, tudo que eu pedi crendo que eu já recebi é meu. Está escrito ou não está? Está escrito, né? Marcos 11, está escrito assim, que se eu orar crendo que eu recebi, é meu. Só que tudo o que está em linha com a palavra de Deus, não é? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Então, irmãos, se eu quiser ter uma vida vitoriosa de oração, a minha oração tem que ser fundamentada na palavra. Agora, como que eu vou fazer uma oração fundamentada na palavra se eu não tenho relacionamento com a Bíblia? E por isso que eu estou falando assim, por isso que às vezes eu estou orando por uma coisa e não acontece. Eu não tenho uma palavra para orar sobre aquilo, não é? Eu não tenho essa palavra. Eu estou orando assim, ó. Senhor, eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei no meu ministério em Curitiba. Eu estou orando assim, né? Mas de onde que saiu essa oração? De uma palavra que Deus me deu na Bíblia, né? Que o Filipe, né? O Filipe obedeceu a ordem dele sair do meio de Samaria, que estava tendo sucesso, e ir para a região deserta de Gaza para pregar o evangelho, e foi lá que ele experimentou algo incrível. Ele foi arrebatado para Azoto, não é? Ele é o único que foi arrebatado assim, vivo, né? Vivo para Azoto, pum, e chegou em outra cidade, aleluia. E eu tenho essa palavra, então eu estou orando em cima dessa palavra. Eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei, não é? Então não é uma oração doida que eu estou pedindo, uma coisa doida que eu estou pedindo. Eu estou pedindo baseado na palavra. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Então, para que a gente tenha uma vida, o Daniel mesmo, né, que eu falei, acabei de dar o exemplo do Daniel. A Bíblia fala assim, olha, Daniel 9:2, que no primeiro ano do seu reinado, né, do reinado de Ciro, eu, Daniel, entendi pelos livros, ele estava lendo a Bíblia, olha só, escuta, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, ele entendeu pelos livros, e aí ele, rapaz, acabou o cativeiro, nós estamos aqui há mais de 70 anos, ninguém orou, ninguém pediu, ninguém ligou na terra para ser ligado no céu. Eu vou começar a orar esse negócio aqui, vamos lá. Onde que ele descobriu? No livro do profeta Jeremias, na Bíblia. E aí ele começou a orar. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Por que a oração do Daniel foi ouvida? Porque era uma oração fundamentada na palavra. Você quer ter uma oração poderosa, não é? Tem que ser uma oração fundamentada na palavra. Agora, para que isso aconteça, nós temos que ter um relacionamento com a Bíblia. A terceira coisa aqui, consegue lembrar a primeira e a segunda? Me lembrei. Se eu quiser ter o avivamento pessoal, né? Segunda coisa, uma vida vitoriosa de oração, tem que ser baseada na palavra. E a terceira coisa, se eu quiser experimentar uma vida de milagres,
não é? Porque olha o que diz o Mateus 14, 29, não é? Quando Jesus diz, né? É uma palavra de Jesus, ó, né? O Pedro lá, né? Senhor, se és tu, manda eu ir aí ter contigo. Aí Jesus libera a palavra, quer dizer, o Pedro pede algo incrível, não é? Senhor, eu quero andar sobre as águas. Aí Jesus responde como? Com a palavra. Qual a palavra que Jesus responde? Vem. Então o Pedro andou sobre a palavra. Quem está comigo aqui? Não é? Ele andou sobre a palavra, irmãos. Isso é muito, muito. Eu acho muito linda a oração do Elias lá, quando ele faz aquele confronto dos deuses, não é? Contra os 800 profetas, né? Do Baal e do porte ídolo. 850, né? Era 400 de um e 450 do outro, não é? Pensa a loucura desse cara, sozinho, ele sozinho lá. Ah, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Pode fazer o primeiro vocês aí, os caras pá, e ele fica tirando onda com os caras. Ah, pode ser que Baal está ocupado, grita mais alto aí, rapaz. E ele fica tirando uma onda, os caras começam a se cortar, e até o final do dia, e nada. Ele disse, agora é minha vez, não é? Aí ele vai tranquilo, mas eu acho muito lindo. Olha o que ele vai orar, 1 Reis 18:36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz essa loucura. Por que ele está crendo no milagre? Porque ele está fiado naquilo que Deus disse para ele. Então, se nós quisermos viver uma vida, irmão, experimentando um milagre mesmo, a gente tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus. Quem está comigo? E a quarta coisa aqui, olha, primeira vez, né? Quarta coisa. É que vocês ficam falando tanto negócio de 3, eu fico intimidado, irmãos. Aqui tem 18, inclusive, tá vendo? Brincadeira. Então, a quarta coisa que acontece é como consequência do nosso relacionamento responsável com a palavra de Deus. Então, revelação do propósito de Deus. Meu Deus. Quem aqui, se eu perguntasse, eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, o que é que você está fazendo aqui? Qual é a sua missão aqui? Qual é o seu propósito aqui nessa terra? Por que você vive? Não é? Se não dependesse de ganhar dinheiro, o que você estaria fazendo? Não é? Você tem essa resposta? Mas a Bíblia tem para você, olha só o que diz. Então, a quarta coisa, a revelação do propósito de Deus, e isso é fundamental, irmão, porque eu sempre digo assim, ó, imagina, né, o pássaro que pensa que é peixe, e aí ele está querendo aprender a nadar, fazendo curso de natação, e fica com inveja dos peixes, não vai aprender a nadar nunca, não é? Porque ele é pássaro. Agora imagina, né, o peixe querendo voar, coitado do bichinho, aí ele salta, aí eles vê o golfinho, aí ele já fica empolgado, ele não consegue nem, né? Essa é a maldição do pinguim, nem é peixe e nem é pássaro direito, não sabe nem nadar bem e também não sabe voar direito. Eu não quero ser pinguim, irmãos, eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Quem está comigo? Então olha só o que diz João 1:23, como é que o João Batista descobre o propósito de Deus para a vida dele, não é? Os caras perguntam para ele, quem é você? Você é o Messias? Você é o profeta que haveria de vir? Você é o Jeremias? Não é? Quem que você é? Aí ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele recita Isaías 40, versículo 3. Esse versículo que a gente repete toda hora, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, é um versículo. Ele leu na Bíblia, ele leu no profeta Isaías, quando ele leu aquilo ali, ele disse, esse cara sou eu. Agora pensa, irmãos, esse propósito doido, não é? Ou seja, o meu propósito é diminuir. Quem é um propósito desse? Né? Meu propósito é diminuir, para que ele cresça. O meu propósito é endireitar o caminho para ele, está tudo torto, tudo bagunçado. Rapaz, eu sou o cara que vai aplanar para ele. Quer dizer, eu só servo para isso. E quando eu cumprir o meu propósito, eu vou perder a cabeça. Quem gostaria de um propósito desse? Aí o cara nunca curou ninguém, nunca fez milagre. O João Batista, não é? Tudo que ele tinha era um casaco de pele de camelo, não é? Quer dizer, o cara não tinha nada. Não tinha nada, comia
mel silvestre e gafanhoto, quem quer esse propósito? Mas irmãos, ele cumpriu o propósito dele. Jesus vai dizer: entre homens nascidos de mulher não existe um profeta maior do que o João Batista. Uau! Uau! E morreu com 30 anos, não é? Jovem, mas ele cumpriu o propósito dele. Mas onde que ele descobriu o propósito dele? Na palavra. Sabe, eu sempre estou voltando nisso. Eu descobri na palavra: seja merecedor de dobrado salário o presbítero que preside bem e se afadiga no ensino e na palavra. Eu sei que o meu chamado tem a ver com liderança, preside bem, e tem a ver com o ensino da palavra. Irmãos, então eu não fico olhando para o lado: mas esse cara canta tão bem. Eu só admiro, não é? Mas esse aqui, ele tem um ministério evangelístico, ele prega, vem uma multidão. Cara, maravilha, eu acho muito lindo. Mas eu sei o meu, porque eu descobri nas Escrituras o meu propósito. Irmãos, isso que me dá motivação para viver. O que me dá motivação para viver não é a frequência da igreja, ou não sei o que mais, ou muito dinheiro. O que me dá motivação para viver é eu saber e estar cumprindo o que Deus me chamou para fazer. Quem está comigo aqui? Amém? Como é que você vai descobrir o seu propósito? Num relacionamento responsável com a palavra de Deus, irmãos. Amém, queridos? Bora ver se a gente consegue repetir essas 4. Avivamento pessoal, vida de milagres, uma vida vitoriosa de oração, vida de milagres e revelação do propósito. Vamos terminar, olha, 5, aleluia. Fé. Irmão, sem fé, escuta, deixa eu te falar uma coisa aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu sou um dizimista maravilhoso, sem fé é impossível. Você não dá conta de agradar a Deus sem fé. É o veredito da Bíblia. E outra coisa, a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. Quem quer ser vencedor? Aqui está falando de vencer o mundo, né? As tentações do mundo, os desafios do mundo também. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí? Onde que eu adquiro esse troço? Não é? Está aqui, né? Eu acho bacana essa. Eu não vou ler a história toda, mas eu só vou ler a resposta de Deus, né? Por causa do nosso tempo também, que já foi. Falta só 5 minutos, mas eu quero terminar antes. Então, assim, vocês conhecem bem a história ali do rico e do Lázaro, né? E aí morre o Lázaro e ele vai para onde? A Bíblia diz para o seio de Abraão. E morre o rico e vai para onde? Para o seio do capeta. ele vai para o inferno, né? E a Bíblia diz que lá no inferno, é Lucas 16, depois você lê em casa, lá no inferno, o rico tem uma visão do céu, interessante, e ele vê o Lázaro deitado, sendo consolado no seio de Abraão, não é? Aí ele fala assim, pro Abraão, né? Ele fala para o Abraão, ele diz: Abraão, fala pro Lázaro trazer um pouco de água para mim, porque eu estou em tormento aqui nesse lugar. Aí o Abraão corta a onda dele, né? O Abraão, na verdade, aqui é a tipologia de Deus, o Pai, e diz assim para ele: não tem ligação entre o céu e o inferno. Quem tá aqui não pode ir para aí, e quem está aqui não pode, e quem está aí não pode vir para cá. Sabe aquela novela do capeta, né? Aquela diabrada, amaldiçoada, aquela novela podre, né, que o cara está lá no inferno e sendo meio que tipo melhorado, né, melhorado para ele ter uma chance de ir para o céu. Diabo miserável. Né? E aí o mundo inteiro, né? Então beleza, bora pecar, porque se a gente for para o inferno a gente vai ter mais uma chance. Olha o engano do Satanás, né? Mas aí o rico, na história da Bíblia, não se dá por vencido, né? E ele diz: então se não dá para vir para cá, para o inferno, então fala para ele ir lá na terra, para ele falar para os meus irmãos que tem mesmo um lugar, que tem mesmo um inferno que é real. Aí qual que é a resposta do Abraão, né, de Deus para ele, né? Ele fala assim mesmo: não tem como ele sair daqui
do céu ir para a terra, está vendo? A Bíblia diz, irmãos, ao homem cabe morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Essa história de reencarnação, vai nessa, né? Isso é coisa do diabo, mentira do Satanás. Aí beleza, aí ele fala assim mesmo, aí Deus fala assim para ele, mas eles têm a palavra e eles têm os profetas, ou seja, os pregadores da palavra. Eles têm que crer na palavra e nos profetas. Crer no Senhor estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, não é? Então, se eles crerem na palavra, eles vão acreditar. Eu acho muito interessante isso, deixa eu fechar com isso, porque o veredito de Deus é, eles não vão acreditar. Aí o rico diz, vão sim, se eles verem o Lázaro que morreu, e ele aparecer lá do nada, eles vão acreditar. Eles não vão acreditar. Deus diz, eles não vão. Irmão, não é milagre que faz a gente acreditar, sabia? Porque se fosse isso, o Judas não teria feito o que fez. Porque, irmão, o Judas viu todos os milagres de Jesus. Ele viu gente ressuscitar, entende? Ele viu Lázaro ressuscitar. Ele viu Lázaro ressuscitar, porque ele estava lá naquela cena quando a Maria derrama, né, a Maria, irmão do Lázaro, né, derrama o bálsamo em Jesus, e ele diz, deveria ter sido vendido, dado aos pobres. Então o Lázaro viu todos o Judas viu todos os milagres, mas ele não acreditou. Então não é milagre que faz a gente acreditar. E Deus disse, não adianta, eles não vão acreditar. Vão sim, eles vão ser. Não vão, eles só acreditam se eles têm a palavra e eles têm os profetas. Eles só vão acreditar se eles tiverem um relacionamento com a palavra. Como é que vem a fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação a respeito de Cristo, isso é a palavra, entende? Então eu quero ter fé, então vai ler sua Bíblia. Eu quero viver uma vida de milagre, vai ler sua Bíblia. Eu quero ter uma oração poderosa, vai ler sua Bíblia. Eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida, vai ler a sua Bíblia, meu. Quem está comigo aqui? Eu quero aquecer porque eu estou meio desanimado, vai ler sua Bíblia. Vai ler sua Bíblia. Esse é o segredo, esse é o segredo dos segredos. Amém, queridos? Não é? Então, eu queria te fazer esse desafio prático, né? Eu acredito muito na lei das primícias, acredito muito nisso, irmão. Está na Bíblia de ponta a ponta. Tudo que era primeiro era de Deus, certo? Né? O primeiro filho era de Deus, não é? O primeiro animal era de Deus, a primeira colheita era de Deus. Tudo que era primeiro na Bíblia era de Deus, irmão. Por que o primeiro momento da nossa vida, primeiras horas que a gente acorda não pode ser para Deus? Por que a gente tem que acordar, não é, e já se entregar para o trabalho, para este mundo, não é? Por que a gente já acorda 10 minutos, meu amigo, 10 minutos, nem toma banho, vai fedido mesmo, né? E sai correndo e não lê mais a Bíblia. Acabou-se. Porque não vem me dizer, não, durante o dia eu vou ler. Aí o cara lê lá, vai escutando, ele nem presta atenção no que ele vai. Não, mas eu estou ouvindo, não estou lendo, mas estou ouvindo. Mentira, não está meditando, não é? Irmãos, eu estou falando sobre meditar na palavra, quem está me entendendo? Não estou falando sobre você ler rapidola, não é? Eu estou falando de você ter um relacionamento, de você parar, de você consagrar aquele tempo. Acorda mais cedo, se fosse para buscar dinheiro, não é? Se fosse para buscar R$1.000 que fosse, R$1.000. Olha, mas é 5 horas da manhã, 4 eu estou lá, irmão, 4 eu estou lá, para não dar nenhum erro. Mas por que é algo que é muito mais poderoso, irmão, que vai influenciar nossa vida de oração, nossa vida de milagre, vai descobrir nosso propósito, não é? Meu Deus do céu, que é muito mais importante, muito mais poderoso, que vai fazer a gente ter fé para agradar a Deus, para vencer o mundo. Por que a gente não acorda mais cedo, não é? Então, eu falo com autoridade, irmão, eu acordo 4 da manhã, porque eu sei que ninguém vai encher meu saco 4 horas da manhã, não é? E aí eu fico ali, até 6 horas da manhã, com tempo, com qualidade, meditando, pensando, anotando, e sabe, porque eu sei que esse é o segredo dos segredos, irmão, quem está me entendendo? Não é? Aí pronto, 6 horas começa a minha vida, porque até aí é para o Senhor, né? Agora começa a minha vida, que eu vou para a academia, né? Aí eu vou fazer outras coisas, vou trabalhar e tudo mais, né? Aí beleza, mas é esse o desafio que eu quero te fazer, né? Irmão, não tem vitória sem luta. Não tem vitória sem luta. Pastor, é porque eu não gosto de acordar cedo. Isso não é privilégio seu, ninguém gosta.
Não é? Não é privilégio seu, mas não é uma questão de gostar, irmão. Jesus, quem acha que Jesus gostava de ir para a cruz? Ai, o prazer. Que delícia esse prego. Que delícia esses chicotes. Que delícia esse cuspe na cara. Ah, que maravilha. Jesus não gostava também, irmãos, mas ele fez porque tinha que fazer. Quem está comigo? Amém? Está feito o desafio? Vamos realmente levar a nossa Bíblia a sério, pagar o preço, não é? Igual o Alan compartilhou com a gente, deixa eu terminar falando isso. O Alan compartilhou com a gente que ali no livro de Ageu, né, que era para eles estarem reconstruindo o templo, não é? E aí o que é que eles estavam fazendo? Construindo as suas casas apaineladas, né, que fala lá, né? Aí a irmã falou assim: pastor, meu Deus, eu comprei um monte de panela nova, isso é pecado, é, pastor? Não, irmã, não, a painelada é de painel. As casas estavam tudo enfeitadas de painéis. Fica tranquilo com as suas panelas, está tudo bem. Aí veja bem, aí quer que Deus fala assim: isso é tempo de vocês investirem na casa de vocês, enquanto o meu templo está em ruína. Aí o Alan falou assim: nós somos o templo hoje. A gente precisa investir nesse templo, no nosso relacionamento com Deus, com a sua palavra, não é? Nós precisamos, a palavra de Ageu é sobre prioridade. Não é que eles não podiam ter uma casa bonita, apainelada, eles podiam ter, mas agora era a hora de eles reedificarem o templo, era uma questão de prioridade. Então a nossa prioridade, irmãos, é o nosso relacionamento com a palavra, o resto vem a reboque. Amém? Beijo no seu coração, Deus abençoe.